No vídeo de hoje nós vamos entender o cenário macroeconômico atual, abordando os principais fatores que estão mexendo com o mercado. Nosso economista-chefe Gustavo Sung vai passar pelos acontecimentos mais importantes aqui no Brasil e no exterior, falando principalmente sobre algumas das últimas atualizações do ano. Fala, Thiago, obrigado novamente pelo espaço. As pessoas já estão aqui no finalzinho do ano, se preparando para o Natal, o Ano Novo, mas tem muita coisa acontecendo no mercado, muita volatilidade. A Bolsa brasileira já abaixo de 125 mil pontos, o câmbio subiu ali para 6,15, chegou até um pouquinho mais, mas já recuou. O Banco Central fazendo várias intervenções. E essa semana a gente também teve decisão lá do Banco Central dos Estados Unidos, que cortou a taxa de juros como era esperado, mas tem alguns pontos importantes para a gente também discutir por lá. Aqui no Brasil tem questões políticas, mas vamos por partes. Vamos começar pela questão internacional. Então, na quarta-feira, o Banco Central norte-americano, o seu Comitê de Política Monetária, o FONC, cortou a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais. Atualmente, a faixa de juros está entre 4,25 e 4,50. A gente, quando analisa o cenário nos Estados Unidos, a gente sempre coloca o olhar do Banco Central. E o que ele está observando? Ele está observando, de um lado, uma economia resiliente, com um mercado de trabalho ainda bastante equilibrado, onde ele vê varejos subindo, consumo das famílias em serviços também se mantendo estável nos últimos meses. Se a gente pegar a variação anual, está em torno de 3%. Então, esse mercado de trabalho, consumo das famílias, salários por hora trabalhada também tem acelerado. Isso mostra uma resiliência, como eu disse anteriormente, da economia norte-americana, diminuindo bem a probabilidade que existia em 2024 de um possível hard landing ou uma recessão nos Estados Unidos. Aquele que nos acompanha aqui, os nossos assinantes, nós sempre ressaltamos de um soft landing, ou seja, um pouso suave da economia dos Estados Unidos. O Banco Central olha esse cenário e diz: olha, eu não preciso cortar muito mais os juros, porque a economia, de certa forma, está equilibrada, está bem ajustada. Então, não preciso ter nenhum tipo de um pulso menos firme, esse é o ponto principal. Por outro lado, ele também olha a inflação. A inflação hoje nos Estados Unidos, se pegar o último dado, que é o CPI, está em torno de 2,7, o índice cheio, uma leve alta, mas de certa forma está muito melhor controlada e mais benigna do que a gente observou uns 2 anos atrás, que teve pandemia, problemas nas cadeias produtivas, guerra na Ucrânia que fez impactos no preço do petróleo, isso impactou combustíveis, por exemplo. Hoje, a inflação está bem mais controlada e estável em direção à meta de 2%. E quando a gente olha as expectativas de inflação, assim como no Brasil, o Banco Central brasileiro não olha as expectativas, o Banco Central dos Estados Unidos também olha. E quando ele fala as expectativas de inflação para 1, 3 e 5 anos, elas seguem bem ancoradas. Então, o Banco Central dos Estados Unidos pode olhar e falar: olha, ainda tem espaço para eu cortar juros, e foi o que ele fez esta semana. O ponto, pessoal, que agora tem gerado um pouquinho mais de incertezas é que nos últimos meses, nas últimas divulgações, a inflação começou a apresentar uma leve aceleração e os núcleos, quando a gente pega o índice e retira itens mais voláteis, como alimentos, energia, ainda segue estável em 3,3. Paradinho, ainda muito acima do desejado para uma meta de 2%. E essa aceleração e essa dificuldade para entender os próximos passos dos índices de inflação tem gerado dúvidas no Banco Central. Então, quando a gente olha realmente as últimas divulgações com uma lupa, nós estamos dizendo que temos uma desinflação ainda incompleta. E aí o Banco Central tem que ter um pouquinho mais de cuidado. E aí as projeções que o próprio Banco Central tinha realizado, se não me engano, em setembro, que previam 4 cortes de juros em 2025, acho que eu tenho que ir com um pouco mais de parcimônia, uma forma gradual. E agora a gente só está enxergando mais 2 cortes de juros nos Estados Unidos, que seria em março e provavelmente ali no meio do ano. O Banco Central norte-americano, junto com a sua decisão, divulgou as suas projeções. E eles também estão enxergando apenas 2 cortes de 25 pontos percentuais, ou no fundo um total de meio em 2025, vai depender muito do período. Mas de qualquer forma, menos do que projetado anteriormente, o mercado também está assimilando essa questão diante de uma desinflação incompleta e uma economia ainda resiliente. O Banco Central precisa ter um pouquinho mais de calma
agora. E aí o ponto que a gente sempre ressalta aqui, que houve muita especulação sobre as medidas que o Trump sinalizou na campanha que poderia adotar e os possíveis impactos disso sobre a inflação norte-americana. E aí a gente também sempre retratou com vocês, uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Ele também sinalizou recentemente que gostaria de colocar uma tarifa de importação para o México, para o Canadá em 25% e produtos chineses, que ele tinha sinalizado 60%, ele só anunciou agora 10%. Porém, ele só assume no dia 20 de janeiro e até lá a gente precisa entender realmente o que ele vai fazer e depois que ele assumir, o que ele vai colocar em prática e os efeitos secundários que isso vai ter sobre os preços. Até lá, o Banco Central tem que manter seu tecnicismo, não incorporar ainda essas incertezas no seu cenário inflacionário e aí, em seguida, tomar as decisões lá em 2025 que serão necessárias para, de novo, levar a inflação para a meta. Então, o Banco Central não tem que se preocupar ainda com apenas sinalizações e esperar de fato o que vai ocorrer. Para finalizar, em relação aos Estados Unidos, ao nosso ver, o Powell deve continuar sim presidente do Fed, não teremos nenhum tipo de ruído. Aquelas especulações eu acho que não vão se concretizar com as informações de novo que a gente tem até o momento. Bom, pessoal, acho que em relação internacional, esses eram os pontos principais. Agora, pessoal, vamos para o Brasil, onde a gente vê uma bolsa sendo negociada agora, onde eu estou gravando esse vídeo, abaixo dos 122 mil pontos. O câmbio que chegou um pouquinho mais alto está sendo negociado a 6,14. E basicamente a gente recebendo prints de WhatsApp de um câmbio chegando a 6,30, trazendo muita apreensão para os investidores, para as famílias. Muita gente vai viajar no final do ano, vieram me perguntar o que faz com esse câmbio, espera ou não. E acho que é o tópico do momento, né, pessoal? E a gente vem retratando para vocês que esse câmbio é um reflexo das incertezas que temos no Brasil. Eu sempre retrato que é um conjunto de fatores que impactam o câmbio, como, por exemplo, a perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos. Isso alimenta a busca por dólares para se investir por lá, mas de qualquer forma o que tem gerado ruído é questões aqui do próprio Brasil. E todo mundo tem falado em relação à questão fiscal brasileira, mas eu sempre digo que não é só o pacote, um anúncio. Se vocês notarem, pessoal, a gente começou o ano com câmbio a 4,89. A partir de abril, quando houve a mudança das metas fiscais, a gente viu o câmbio acelerando. Ali no meio do ano, ele se estabilizou em 5,50. Em seguida, por questões internacionais, ali em outubro, quando o Trump sinalizou todas aquelas medidas mais protecionistas, quando ele teve uma chance maior de ganhar, ali que o mercado estava precificando, a gente viu uma pressão maior sobre o nosso câmbio, ficando 5,80. E aí, ao longo de outubro e novembro, o governo sinalizou diversas vezes, Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, sinalizaram que iam fazer uma lupa sobre os gastos públicos, iam anunciar medidas mais estruturais que pudessem trazer mais previsibilidade para os gastos, algumas questões em relação à indexação do salário mínimo, possivelmente para a Previdência, a indexação dos gastos obrigatórios como saúde e educação, que pudesse trazer mais previsibilidade. Então, foi-se criando a expectativa que com o anúncio do pacote fiscal, a gente pudesse ter uma redução do risco do estresse. O problema é que quando foi anunciado, quebrou-se essa expectativa, onde a gente vê um anúncio de um pacote que foi desidratado junto com as negociações ali no Congresso, que não atacou de fato as questões mais estruturais. Foi para o Congresso está discutindo agora, já foi aprovado, mas tem sofrido também uma deterioração. Até agora notícias mais recentes que o governo vai fazer novas contas e possivelmente vai apresentar mais novas medidas em 2025. E aí, conjuntamente com essa pauta de reestruturação dos gastos, e, de novo, não anunciaram nenhum grande corte específico de gastos. O ponto é que, conjuntamente a todo esse anúncio, veio a questão da reforma tributária sobre a renda, para as pessoas contribuintes que ganham até R$5 mil não pagariam mais imposto de renda, e que é uma pauta importante, mas podia ser discutida em 2025, porque só vai valer a partir de 2026. Mas essa toda questão gera uma perda de arrecadação. Então, no fundo, a gente tem aquelas duas agendas antagônicas, uma quebra de expectativa, medidas que não serão suficientes, a dívida pública continua subindo. Aqui, para os nossos assinantes, a gente montou um gráfico muito interessante sobre
a trajetória da dívida pública brasileira, onde a gente pegar entre 2013 e 2019, a dívida pública cresceu em torno aí de 27 pontos percentuais, com uma inclinação muito parecida com a inclinação de hoje. Se você pegar e comparar inclinações daquela época com agora, era muito parecida. E se a gente pegar entre 2023 e 2029, nas nossas projeções, a perspectiva é que a dívida em relação ao PIB do Brasil cresça 27 pontos percentuais. Então esse é o ponto em que tem gerado muita ansiedade no mercado, essa falta de previsibilidade em relação à dívida. Então isso é que tem gerado realmente a preocupação dos investidores, do mercado, que acaba exigindo até prêmios maiores. Se a gente pegar os ativos de renda fixa, todo esse estresse todo, é que o governo precisa se financiar, porque os credores pedem uma taxa maior pela essa perspectiva aí de crescimento da dívida. E eu lembrei de um ponto importante, em que, ao meu ver, apesar desse cenário um pouco mais pessimista que estamos, não vejo que a gente está no mesmo estresse de 2014 e 2015, na época do impeachment, questões políticas, a economia ia muito mal, depois em 15 e 16 a gente teve uma crise aí de uma queda do PIB, se eu não me engano, de quase 7%. Eu acho que a gente não está nesse estresse. A foto, se a gente olhar para a economia real, crescimento, mercado de trabalho, é boa, mas o filme, pessoal, isso é um pouco ruim. As cenas dos próximos capítulos poderão ser bastante desafiadores. E aí o ponto que tem também gerado o estresse é a memória do passado. Faz 10 anos que a gente passou por uma crise forte, problemas fiscais que nos permeiam. Então, acho que o mercado também, como tem uma memória curta ali em relação ao passado, isso também tem gerado um pouco mais de apreensão. E para finalizar, a falta de um norte, um direcionamento, ações mais concretas e até declarações de pessoas de Brasília, de políticos, em relação a essa questão, tem gerado ruídos aí para o mercado. E aí o Banco Central, no fundo, tem feito diversas intervenções de linha, que o Banco Central vai recomprar esses dólares depois, ou leilões à vista, para poder segurar um pouquinho essa volatilidade. Na literatura, é um pouco da área que eu estudei, as melhores práticas internacionais, o Banco Central não deveria intervir para alterar nível da taxa de câmbio, tendência ou gerar ganhos de competitividade especificamente para o setor exportador, por exemplo. No fundo, ele só deveria intervir em momentos de disfuncionalidade, muita volatilidade, falta ou excesso de liquidez, e não necessariamente quando você faz uma intervenção isso resolve. Por exemplo, quando eu fiz um estudo na minha tese de mestrado em que o Banco Central interviu de manhã, caiu logo em seguida, mas passou 2, 3 horas, já subiu, depois no finalzinho da tarde ele tem que intervir de novo, então, e aí resolveu. E vemos essa semana em diversos momentos o Banco Central intervindo e isso não gerando muito efeito. Por quê? Porque a gente também tem um cenário um pouquinho mais estressado, com diversos pontos e fatores, tanto internacionais quanto domésticos, influenciando nesta dinâmica. Tem questões sazonais que muitas empresas enviam seus dinheiro para fora, mas, de novo, tem mais questões que estão aí no jogo. Para finalizar, o governo conseguiu trazer uma melhor negociação com o Congresso, liberou emendas, e é isso que tem sido noticiado, e aí isso possibilitou a aprovação de diversas pautas importantes. Nesse finzinho de ano, eles entram em recesso no dia 23, só voltam em fevereiro, e já estão aí em votação o orçamento do ano que vem, o pacote de gastos, a reforma tributária sobre o consumo. Então, houve uma aceleração aí dos projetos que também podem trazer um alívio aí no curtíssimo prazo, mas, de novo, as incertezas continuam para 2025, em que acho que o ponto principal para 2025, qual que é o contexto que a gente precisa enxergar, é uma coordenação melhor entre a política monetária e a política fiscal. Enquanto a política monetária vem subindo os juros para tentar frear um pouco esse impulso econômico, controlar a inflação e chamar um pouco a responsabilidade nesse momento de estresse, dando guidance que vai continuar subindo o juros nas próximas reuniões, a gente vê uma política fiscal ainda expansionista, ainda que tem influência sobre a atividade e que tem trazido ruídos diante da falta de certeza em relação à dívida nos próximos anos. Elas estão desincronizadas, elas não estão coordenadas e a gente precisa, para ter uma estabilidade macroeconômica, que essas duas âncoras andem juntas. E aí, de novo, esse é o tema que vai continuar para 2025. Vocês que são os nossos assinantes, em breve a gente vai divulgar um relatório muito interessante, eu acho que, se eu não me engano, é o primeiro relatório de janeiro, com a retrospectiva de 2024 e as perspectivas para 2025, esse panorama geral que vai ser bastante importante para todo investidor entender para onde o câmbio vai, para onde os juros vai. Tem certas projeções, mas se você não entender o pano de fundo,
eu acho que a gente pode ficar um pouquinho perdido na discussão. Então, pessoal, acho que é isso. Desejo a todos boas festas, bom Natal, bom fim de ano. Este é o último vídeo de 2024, a gente volta com força em 2025. E aí espero que você tenha gostado demais desse novo quadro, o Resumo Macro, e a gente segue acompanhando e informando você, investidor e investidora, da melhor forma possível. Valeu, até a próxima.